Em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21, Elias se reúne com o povo de Israel. E Elias diz algo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Ele diz algo para Israel. Ele faz uma pregação muito curta, mas nessa pregação existem inúmeras riquezas e tesouros para que nós possamos aproveitar. Ele diz assim, em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa foi uma pergunta. Aí ele disse: vamos falar de conclusões. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. E aí? O povo nada respondeu. Podeis assentar. Tudo que Elias queria conduzir o povo era uma definição. Definições são muito importantes. Definições são a base de muitas coisas. Pessoas de decisão, que sabem tomar decisões adequadas para a sua vida, são pessoas que dificilmente são aprisionadas. E eu quero falar nesta noite sobre a ação de espíritos malignos contra a definição. Existem muitas pessoas que elas não conseguem entender a importância de serem definidas. É claro que existem definições nocivas, insalubres, que fazem mal, que trazem enfermidades, doenças e tragédias para a vida de muitas pessoas. Mas e a não definição? Também o mesmo cunho. A questão é que nós temos que ser pessoas definidas por essa escritura. Quem tem que nos definir é Deus e por meio da palavra. Essa é a nossa definição. Nós precisamos aprender a galgar e a considerar a nossa vida como passos gradativos em direção a uma vida de definição pela palavra. Por quê? Porque Satanás trabalha de uma maneira muito ferrenha por meio das indefinições. Eu quero falar nesta noite, esta mensagem ela está no rascunho há uns 15 dias e ela tem falado muito comigo. Eu quero falar com vocês sobre os 4 ingredientes da definição. Que é visão, lógica, decisão, posição e ação. Isso faz parte da definição. Primeiro ponto, eu quero falar que para que você seja uma pessoa definida e não seja impetuoso, porque às vezes você olha uma pessoa impetuosa, você diz, olha que pessoa definida, não tem nada a ver com definição. Definição é uma jornada que você faz e então você tem a conclusão daquilo com força, habilidade, lógica e condição de fazer algo que será construtivo para a sua história. Não é porque pessoas, elas são convictas de algo e são certas de algo, é que elas são pessoas definidas. Não. Elas podem ser pessoas volitivas, movidas pela vontade. Elas podem ser pessoas totalmente teimosas, obstinadas. Mas quando falamos de definição, nós falamos de um projeto construtivo junto com o Senhor, pela nossa história e pela nossa vida. Então, para que eu e você sejamos pessoas definidas, o primeiro ingrediente que nós temos que ter é uma visão lógica. Por que eu coloco visão lógica? Porque existe visão surreal, porque existe visão enganosa, porque existe visão dúbia, existe visão de todo tipo. A sua ótica não pode estar contaminada pelas suas emoções, senão ela não é lógica. Ela está contaminada. Uma água pode estar limpa, nem por isso é pura. Se você fizer um exame nela, ela pode estar clarinha, nem por isso ela pode estar pura.
A minha e a sua visão deve ser visão lógica, não contaminada por questões. O julgamento que você faz de qualquer situação não pode estar contaminado por considerações suas particulares, não pode estar contaminado por pressuposições, não pode estar contaminado por aquilo que você acha. Quanta coisa que você já achou na sua vida e que o seu achamento ou seu achismo estava errado. Por quê? Porque a sua visão, ela não estava correta. Sua visão não era lógica. O que nós precisamos entender que a nossa visão, ela tem que ser uma visão lógica, racional. É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque se a nossa ótica, a nossa visão, ela for comprometida pelo nosso emocional, pela nossa sensibilidade, por toda essa situação dramática que é a nossa vida, nós teremos uma visão não real. Nós teremos conclusões e atos que irão trabalhar para a nossa destruição. Eu quero que você vá comigo, eu quero basear esse estudo em Tiago. Vá lá comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, falando sobre guerras, pelejas, pendências, ele diz assim, que isso tudo vem de deleites. Deleites não são planos, deleites não são projetos, deleites são situações que a própria alma cria, baseado no desejo. A Bíblia diz em Tiago 4:1, de onde vêm as pelejas entre vós, as pendências? De onde vêm as guerrilhas? De onde vem a fermentação? De onde vem a discordância? De onde é que vem? De uma visão lógica? Não. De onde é que vem? O que está escrito aí? De um motim particular. Porventura, olha aqui que ele diz, ó, não vem dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Porventura, não vem de dentro de vocês todas essas atitudes, toda essa maneira de agir? A sua visão não pode estar contaminada por deleites. A sua visão não pode estar contaminada por sentimentos. Você e eu, nós precisamos ter uma visão dada pelo Espírito Santo de Deus. Ah, minha mãe e a sua avó ou a sua mãe dizia, nem tudo que reluz é ouro. O que o escritor diz, cuidado com o barro quando ele é coberto de prata. Você pensa que é prata, mas é caco de barro coberto de prata. O que nós precisamos entender, que a nossa visão, aquilo que nós enxergamos de imediato, precisa passar por um exame. Precisa ser analisado para que você tenha a certeza. Quando você tiver uma visão sobre algo, você tem que ter certeza se essa visão é verdadeira. Se essa visão é aquilo mesmo. É aquilo que é. Quantas pessoas na Bíblia tiveram visões e por meio da visão e por meio daquilo que achou, inúmeros, se nós formos falar, cometeram graves erros baseados aonde? Baseados na ótica que tinha. Não é o que você está vendo que é o que é. Existem pessoas que elas têm uma mania tão grave no erro da visão, que até quando ela olha alguém fazendo alguma coisa, ela já julga, já vai trazer, é isso. Quem disse que é isso? Quem disse que é isso? É uma fertilidade nociva que trabalha na mente para poder trazer deduções malignas. Satanás distorce a visão dos crentes para que eles possam cometer erros gravíssimos em suas vidas. Muito cuidado com a sua visão quando ela é prematura, preliminar, quando ela é sem racional, sem lógica, ela não é construída. Não tenha mania de olhar para as coisas e rapidamente deduzir. Isto é um vício da mente, é um vício muito ruim. Quando você olha para algo, não procure ter deduções.
Existem pessoas que tudo que ele olha, ele tem uma dedução plausível para ele é aquilo. Quem diz que é? E quem chamou tanto a mim quanto a você para decidir tudo que nós enxergamos? Você já parou para prestar? Você é assim? Tudo que você olha, você deduz alguma coisa? Você tira uma conclusão? Peraí, quem chamou tanto a mim quanto a você para deduzirmos ou concluirmos situações? Você já parou para pensar no erro que nós cometemos? Quando nós enxergamos as coisas e olhamos para as coisas e rapidamente já tiramos uma conclusão? Quem nos chamou para concluir? A vida não é sua, é do outro. O problema está na vida do outro. A situação é a do outro. E nós já estamos ali, tirando conclusão, tirando dedução. Você percebeu o erro que nós cometemos em viciar as nossas mentes a deduzir e concluir segundo a nossa visão? Pergunta para o seu irmão, você é assim? Você conclui e deduz segundo aquilo que você vê? Você não teve informação sobre aquilo? Você não foi a fundo, você não buscou. E aí, irmãos? E aí? É correto isso? É certo isso? Isso não é uma escravidão da sua mente? Como é que nós podemos ter a nossa ótica comprometida a tal ponto? Queremos concluir a vida de todos, queremos concluir tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, queremos chegar numa conclusão, mas o que o outro tem a ver comigo, o que eu tenho a ver com o outro? O outro é que tem que concluir a vida dele, não eu. Somos pessoas escravizadas na mente para olharmos e tudo que olhamos, concluímos e deduzimos. Peraí um pouquinho. É ou não é? Sua mente é escravizada. Tudo que você olha, você já tira, olha, analisa ali sem informação nenhuma, segundo os seus devaneios, segundo a loucura da sua mente, e você já tira uma conclusão e já pronto. Espera aí um pouquinho. Sua visão tem que ser lógica. Você não pode ter uma visão comprometida. Quando você olhar para algo, você tem que olhar embasado. Você tem que ter base, você tem que ter lógica. Cuidado com a sua visão. Você não pode ser conduzido por ela. Bom, depois que você passou pela visão, tem o segundo passo da definição, que é o quê? Uma decisão consciente. Você vê e decide. Só que a sua decisão, ela tem que ser consciente. Consciente do quê? Ela tem que ser analisada. Eu posso estar decidindo errado? Eu posso estar baseado numa situação errada? Existem pessoas que decidem coisas dentro de si e elas estão totalmente erradas. E existem decisões que são tão graves, que elas cauterizam a consciência da pessoa. Não existe mais consciência para salvar, não existe mais consciência para libertar, não existe mais libertação, não existe situação salvífica. E existem inúmeros crentes dentro da igreja desta maneira. Por quê? Porque existe uma conduta não bíblica dentro dos crentes. Eu oro, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu canto, está tudo bem comigo. Você tem que ter uma visão lógica sem contaminação, pessoal ou emocional. Segundo, você precisa ter decisões que sejam conscientes. Sua decisão tem que ser consciente. E se eu estiver errado? Você não pode decidir nada se tiver 0,1% de margem de erro. Por quê? Porque eu nasci para acertar, você nasceu para acertar. Devemos analisar aquilo que estamos decidindo e não podemos permitir nenhuma margem de erro. Se existir qualquer sombra de erro, é questão ainda de juízo, de julgamento. Existem pessoas que elas têm o hábito de colocar pessoas em julgamento. Existem pessoas que têm o hábito de decidir as coisas pelos outros. Eu quero dizer uma coisa para você. Escuta um bom conselho que eu estou te dando. Se você der conta da sua vida, você está fazendo mais do que o esperado.
Dê conta da sua vida. É isso que você precisa fazer. Faça a sua vida dar certo. É isso que você precisa entender. Não cuide da vida dos outros. Não se envolva. Assunto dos outros é dos outros. Os meus assuntos, eles vêm em primeiro lugar. Os meus problemas vêm em primeiro lugar. Eu preciso resolver os meus problemas. E os dos outros, pastora? A água que virá de mim irá alimentar. Não se envolva em problema alheio. Sua visão tem que ser lógica. No que é que eu ajudo? Ajudar de verdade. Segundo, eu estou decidindo. Existe margem de erro. Então eu não decidi ainda. Está em análise. Você analisa alguma coisa? O crente não tem costume de analisar. O crente não tem costume de analisar. De meditar. Davi dizia, as meditações do meu coração, o crente não tem costume de analisar. Ele fala algo sem uma análise, sem uma preparação. Hospital Einstein fez uma pesquisa. As pessoas que meditam, as pessoas que pensam, são pessoas que têm qualidade de vida muito melhor e longevidade. Mas o crente não pensa. Não existe uma análise. Ele tem uma necessidade de ficar ouvindo a voz dele o tempo inteiro. Ele não pensa, ele não analisa, ele não volta para dentro de si. As decisões que você tem que tomar, tem que ser consciente. Pastor, o que isso tem a ver com libertação? Tudo! Porque Satanás tem o quê? Ele tem cauterizado a consciência das pessoas. As pessoas não analisam mais. Elas não pensam mais. Elas não julgam as coisas à luz da palavra. Elas sempre têm que estar puxando a sardinha para o seu lado. Quem diz que eu estou certa? Quem diz que você está certo? Por que nós andamos, comemos, cultuamos, lemos a Bíblia como pessoas certas? Não, como pessoas prontas. Vivemos, andamos, comemos, bebemos e tudo, e viemos à igreja como obra, como barro. Eu estou sendo preparado, eu não estou terminado, eu preciso aprender, eu tenho que ter avidez por saber, por conhecer. Uma visão lógica, sem emoção. Existem pessoas que a visão dela é totalmente emoção e ela não percebe. Você vai falar isso para ela, você não é louco? Você falar isso para ela, ela vai dizer assim, mas é o evangelho não é emoção, meu irmão. A decisão dela tem que ser consciente. Eu quero que você vá comigo em Tiago 3, versículo 13. Tiago falando sobre a sabedoria que vem do alto. Ele diz algo muito interessante sobre espírito de facção, sentimento de facção. A palavra facção significa dominado por uma paixão partidária. Dominado por uma paixão partidária. Nós não podemos ter paixão por aquilo que nós achamos correto. A nossa paixão é pela Escritura. A nossa paixão é por Deus. E nós somos segundo e não primeiro. Não fazemos justiça, não somos delegados, não somos justiceiros, nós apenas obedecemos. Nós apenas ouvimos e colocamos em prática. Graças a Deus eu não estou à frente de nada. Graças a Deus você não está à frente de nada. Quem está à frente é o Senhor. Quem pode dizer amém? Claro que não são todos nós, que isso é concordante. Existem muitas pessoas que estão à frente, que a sua visão é comprometida, que a sua decisão não é consciente, é baseada naquilo que ela viu equivocadamente. E a Bíblia diz assim, Tiago 3,13, eu quero um dia dar na escola dominical um estudo sobre Tiago. Esse livro ele é perfeito no sentido de laços emocionais malignos. E Tiago diz assim, quem dentre vós é sábio e entendido? Vocês se acham sábio? Ele diz então, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Sem nenhuma arrogância, sem nenhum alarde, tudo que vocês fizerem, seja de uma maneira tranquilinha, calminha. Aí ele continua dizendo assim, mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, o que é facção? Partilha, partidário, motim,
Eu estou certo, você está errado. Facção. Ninguém está certo. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Nós somos segundo. Nós somos segundo. Ninguém está certo. Quantas vezes o espírito maligno tem colocado na vida de alguns crentes esse sentimento de arrogância, de sentimento de facção. Os milagres não acontecem nas situações, nas obras, por quê? Porque não existe um crente sábio que sabe esperar, que sabe calar, que sabe honrar a ação do Espírito Santo na vida dele. Ele sai falando, sai desbaratando tudo. Ele disse: tem amarga inveja, ou sentimento faccioso, partidário, eu estou certo, eu não sei, não. Aí ele diz assim: em vosso coração não vos glorieis. Vocês estão tranquilos, sossegados, e achando que está tudo certo? Vocês não percebem que vocês estão mentindo contra a verdade, acreditando na própria mentira? Vocês acham que estão bem, mas existe em vocês sentimento faccioso, ou seja, partidário. Você já percebeu como é que Satanás consegue destruir um casamento? Com facção. Facção, cada um pela sua partilha, cada um pelo seu lado. Como é que Satanás consegue separar amigos? Facção. Como é que Satanás consegue separar pai e filho? Facção. O que é facção? É a pessoa envolvida, encantada, apaixonada pela sua própria causa. Mas a causa que temos que ser apaixonados, o que é? É Cristo. Existem pessoas que ela acha o quê? Que ela é um mártir, que ela é o defensor da própria vida, da própria história, dos próprios assuntos. E ela nem imagina que ali existe semente de facção de Satanás. Aí ele diz: vocês que têm amarga inveja, sentimento faccioso, e vocês estão gloriados nisso, tranquilos, achando que vocês estão corretos, estão certos, porque vocês estão lutando pela verdade, é a bandeira do evangelho que vocês estão defendendo, mas vocês não percebem que estão em facção, em divisão. Aí ele diz assim: vocês estão mentindo contra a verdade, acreditando na própria mentira. Você já viu um crente acreditar na própria mentira? Já? Pois é. Tem crente que acredita que ele está certo, acredita que ele é santo, acredita que ele está tudo bem com ele, acredita que ele está vivendo o melhor tempo da vida dele, e é tudo mentira. Mas ele acredita naquela mentira. Por quê? Porque tudo começou na visão. A visão não é lógica, é comprometida. E depois veio o quê? Uma decisão inconsciente, baseado o quê? Numa visão deturpada. Aí ele continua dizendo assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. De que sabedoria ele está falando? De nós acharmos que estamos certo, que estamos correto. De nós acharmos o quê? Que está tudo bem. De nos posicionar, de dizer: minha vida é uma bênção. Irmãos, você não ignore as estratégias de Satanás. Você pode estar certo de que está certo e estar totalmente errado. Muito cuidado. Muito cuidado. Ele diz: essa sabedoria, que sabedoria que ele está falando? Essa sabedoria onde as pessoas, elas fazem as coisas por facção. Não conseguem ter obras de mansidão. Essa sabedoria, onde as pessoas gloriam-se, mente contra a verdade, acredita numa coisa que não é. Ele diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Primeiro, visão lógica. Segundo, decisão consciente. Israel tinha visão lógica? Não. Por quê? Porque a visão deles o que era? Vamos servir a Deus e Baal. E Acabe, e Jezabel. Não era lógica. Eles não tinham definição. Eles tinham uma consciência definida. Eles eram homens decididos? Não. Sua decisão tem que ser consciente. Ela tem que ser uma obra do Espírito Santo dentro da sua vida. Terceiro, sua posição tem que ser positiva.
Uma definição é feita com uma visão lógica, é feito com uma decisão consciente e uma posição positiva, favorável a você. Seu posicionamento, qual é? Você tem um posicionamento? Seu posicionamento vem do quê? Vem do que você acha, seu posicionamento vem de herdades que você possui, seu posicionamento vem de hábitos, de costume, de tudo aquilo que as pessoas já estão acostumadas a vir em você. De onde vem o seu posicionamento? Vem de uma visão lógica, de uma decisão consciente. O nosso posicionamento, ele é fruto? Ou ele é simplesmente um teatro? Por que Satanás tem levado muitas pessoas ao titubeio? Porque elas não têm um posicionamento, elas têm um teatro. Elas fingem que sabem, fingem que acreditam, fingem que possuem. Então são rapidamente conduzidas à queda. Qual é o nosso posicionamento? Qual é o seu posicionamento diante de uma situação? Passou por uma visão lógica sem contaminação, né? Já decidiu internamente, conscientemente, então agora vem o seu posicionamento. Tem gente que tem posicionamento sem ter uma visão e sem ter uma decisão. Como é que você vai ter um posicionamento capaz de vencer as trevas e Satanás? Posicionamento não é personalidade. Posicionamento não são hábitos. Posicionamento não são clichês positivistas. Posicionamento é fruto da estrutura espiritual que existe dentro de nós. Isso é um posicionamento. É aquilo que foi trabalhado, orientado e acertado pelo Espírito Santo de Deus. Sua visão foi lógica, sem vitimação. Sua visão foi lógica, sem facção, sem ser partidário. Sua decisão foi conclusa, absoluta, arrancada da palavra e trazida para você. Então agora você tem um posicionamento saudável, salutar, sem titubeio, sem questionamento, onde nem você questiona ele. Existem pessoas que são como a onda do mar, como a nuvem, porque não tem posicionamento. São pessoas que o posicionamento delas, na opinião delas, é posicionamento, mas não é posicionamento. É teimosia, ela tem que fazer alguma coisa, então ela faz alguma coisa. É ou não é? Você é uma pessoa de posicionamento, meu irmão? Mas é posicionamento mesmo, saudável, estrutura, rudimentado em Cristo. Nascido de uma ótica perfeita, onde o Espírito Santo te mostrou que era do diabo, que era seu, que era de Deus. Uma visão lógica, onde você vê o trabalhar de Deus, e então o Espírito Santo acalenta seu coração e tranquiliza o seu coração. Depois você decide-se conscientemente a batalhar, a lutar e a estar com o Senhor naquele projeto. Onde Satanás não consegue lançar setas, onde o diabo não consegue fazer com que você retroceda, nem que haja questionamento, nem que haja facção em sua alma. E então você se posiciona, sem arrogância, sem soberba, como alguém convicto e certo. Quando Davi chega no arraial, onde o povo amedrontado durante 40 dias por Golias, ele chega tranquilo e dócil. Posicionamento, uma visão lógica. Quem é este filisteu? Uma decisão consciente. O Deus que me livrou do urso e do leão, me livra dele. Posicionamento. O meu posicionamento não pode ser baseado naquilo que o outro quer. O seu posicionamento não pode ser baseado no que a circunstância espera de você. O seu posicionamento tem que ser baseado na palavra. Incorruptível é a palavra. Fundado na rocha que é Cristo. Quero falar com você em Tiago capítulo 1, versículo 6.
Ele fala sobre a sabedoria. Aí você poderia perguntar, o que tem a ver sabedoria aqui nesse texto? Quando o Tiago fala sobre a paciência nas provas, na tentação. Sabedoria é tudo quando você é tentado ou provado. A pessoa sábia, quando é provada, é aprovada. A pessoa sábia, quando é tentada, não cai. E o que é sabedoria? É a palavra de Deus ser regra para você. É você praticar o que sabe. Isso é sabedoria. Se você só sabe de falar, você não tem sabedoria nenhuma. Sabedoria é quando eu pratico o que eu sei. Isso é sabedoria. Quando o que eu sei se tornou obras. E ele diz uma coisa muito interessante em Tiago 1,6. Ele fala, quando você vai pedir para Deus a sabedoria, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e para outra parte. Quem define as ondas não é ela, não são elas, mas o vento. Então quem duvida, quem decide a própria vida, não é a pessoa, mas o vento que toca. Toca para cá, vamos lá. Toca para cá, vamos para lá. Agora toca para lá, agora toca para cá. Primeiro, visão lógica. Segundo, decisão consciente. Terceiro, posição positiva e favorável para você. A minha posição, o meu posicionamento, ele favorece quem? A mim mesmo. Pessoas com posicionamento favorável, elas fazem o melhor. Eu fico observando as pessoas, elas querem tanto o bem, elas querem tanto ser abençoadas, mas elas mesmas se amaldiçoam. Aí você fala, mas peraí, com a boca você fala que quer ser abençoado, mas com a vida você se amaldiçoa. Quando eu tenho um posicionamento, eu faço bem para mim mesmo. E o meu posicionamento qual é? Ele refere o quê? Reporta a quem? A mim. Eu tenho que ter um posicionamento para mim mesmo, na minha solitude, no meu particular, na minha situação íntima. Peraí, por que eu estou pensando isso? Eu não posso pensar assim. Por que eu estou sentindo isso? Eu não posso. A sua alma tem que saber que você é uma pessoa posicionada para dar certo, para funcionar, para viver bem. Espíritos malignos distorcem a sua visão. Espíritos malignos fazem com que as suas decisões sejam baseadas em uma visão torpe. Espíritos malignos fazem com que a sua posição seja fruto do seu achismo. Fruto do quê? De uma situação? Hein? Qual o seu posicionamento agora? Não fazer nada. Por quê? Porque não é hora de fazer nada. É um posicionamento. Qual o seu posicionamento? Fazer as coisas e ficar quietinho. Você sabe fazer as coisas e ficar quietinho? É aquilo que Tiago diz. Faça as obras em mansidão, sem alarde. O que você for fazer, faça sem alarde. Visão lógica, decisão consciente e posição favorável. A quem? A você. Você se ama? Então faça bem a você mesmo. Seja uma pessoa de posicionamento. Posicionamento firme. É isso aí, pastor. Eu tenho uma... Não. Isso é personalidade maligna. Qual a diferença de pessoas posicionadas firmes e personalidade maligna? Pessoa teimosa, cabeça dura, arrogante, soberba, que só faz o que quer. Isso é maligno, isso é outra mensagem, isso é outra conversa. Nós estamos falando de pessoas posicionadas, depois de uma visão lógica, depois de uma decisão consciente. Então elas se posicionam, respaldados na palavra, sobre a palavra de Deus, convictos que Deus é quem trabalha por ela, que é o Senhor quem está junto dela. Olhe para o seu irmão e diga assim, você é uma pessoa posicionada? Tiago diz que aquele que titubeia é como a onda do mar. Vai de um lado para o outro. Eu quero dizer, se você pelo menos se gosta, você tinha que trabalhar isso. Não estou falando de crente cabeça dura, não estou falando de crente teimoso, não estou falando de agregação à personalidade.
Estou falando de posicionamento, que é resultado de uma visão lógica, resultado de uma decisão consciente, então aí você tem um posicionamento. Isso é posicionamento. O resto é balela, o resto é instrução maligna. Posicionamento é resultado de uma visão lógica, de uma decisão consciente, aí você tem o posicionamento. Amém? Último, 4 ingredientes para a definição. Primeiro, visão lógica. Segundo, decisão consciente. Terceiro, posicionamento favorável. Quarto, ação construtiva. Tem gente que ele acha que ele está vivendo. Ele só está trabalhando para se embaraçar, só trabalhando para poder retroceder. Hoje é o penúltimo dia do mês de dezembro. Você se esqueceu de todos os pedidos que você fez de oração, seus projetos? Você batalhou sobre eles? Tá, se você batalhou sobre eles, se eles não aconteceram, eles vão acontecer. Porque existe o seu trabalho, Deus honra o trabalho. O que acontece com os crentes? Eles querem, mas não gostam de trabalhar. Eles não gostam de suar. É isso que acontece. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. A única coisa maligna que caiu do céu foi Satanás. Nada cai do céu, desce. Desce. Trabalho, oração, dedicação, flexibilidade. Eu quero que você vá comigo em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Ação construtiva. Eu quero dizer uma coisa para você, tem muita gente que faz coisas para se destruir, que ele não precisa nem do diabo. Tem gente que não precisa nem do diabo. Os demônios que trabalham na vida dele vivem férias. Por quê? Porque ele não precisa do diabo. Ele mesmo se embaraça, ele mesmo se atropela. Ele mesmo. Sabe uma das coisas que os crentes fazem muito mal contra si mesmo? Não fazer nada. Quando você não é inteligente, não faz nada. Quando você não é sábio, não faz nada para resolver isso. Quando você não é espiritual e não faz nada para mudar isso, você não faz nada. Quando você tem implicações e você não faz nada. Quando você não faz nada. Esse é o pior mal que você faz para você mesmo. Quando você não faz nada a respeito daquilo que você tem que fazer. Isso é uma vantagem enorme para as trevas. A vida não muda mesmo. É aquela chatice. Ele olha para a vida dele é mórbida, a vida dele é parada. Tudo que é parado, o mosquito senta, da mosca. Não é verdade? Tiago capítulo 2, 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Não. Oh, aleluia, glória a Deus, a palavra é maravilhosa. Que culto maravilhoso, sai de lá e não pratica nada. A fé desse é morta. Por quê? Porque fé e obras andam juntas. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você pode mostrar a sua fé por meio do que você pratica, por meio do que você vive. Mas eu não estou falando de sair por aí fazendo coisas alienadas. Você sabe qual é a obra que é produtiva? Aquela que é feita no terreno que o Senhor preparou, aquela que é feita com as sementes que o Senhor te deu. Não é sair fazendo. Eu vou ter obra e sai igual um doido, um lunático fazendo a conta. Não! As obras certas, na hora certa, da maneira certa, no lugar certo e no tempo certo. Aí ele diz assim, versículo de número 19. Tu crês que há um só Deus? O que adianta, ele diz? Que adianta você crer que existe só um Deus? Ele diz assim, os demônios creem e estremecem.
Os demônios também creem que é um só Deus. E tremem diante disso. Adianta? O que adianta a sua fé? Está igual aos demônios, ele diz. Não tem obra, não pratica. Aí ele diz, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aí ele diz, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Isso não foi relevante? Isso não mudou tudo? Isso não foi benéfico para ele? Quais são as coisas que você fez neste ano que foram verdadeiramente benéficas para você? Que foram assim, ó, um divisor de águas. Que foi algo assim, que deu assim uma guinada na sua vida. Por quê? Você estava esperando algum anjo vir fazer isso aí? Foi algum anjo que veio fazer? É algum anjo? 2017 tem algum anjo que vai fazer isso aí? É porque a minha situação estava amarrada. Situação não amarra ninguém. Nós somos livres. Então a situação é maior que o sangue de Cristo. Você tendo uma visão lógica, uma decisão consciente, uma posição favorável, não há cadeia que te prenda. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. A vida é uma paradeira, porque a minha situação foi difícil, porque foi um ano difícil. Ótimo, quanto mais difícil, mais progresso tem. Quanto mais dificuldade, melhor é para mim e para você. Por quê? Porque nós vamos ter oportunidade para experimentar o que existe dentro de nós. Se não tiver dificuldade, como é que eu vou saber o que tem dentro de mim? Se a minha fé tem sido sustentável, se a graça que eu tenho, se a flexibilidade, se o amor que eu prego é verdadeiro ou é balela. Situações difíceis e áridas são ótimas situações para experimentarmos se o que vivemos é verdadeiro ou é uma mentiraiada pregada por nós mesmos. Mania de crente fugir de situação difícil. Situações difíceis são ótimas para mim e para você. Por quê? Porque se aquele que está em nós é maior do que aquele que vem contra nós, qual é o problema? O que nós precisamos entender, que temos que ter obras que são construtivas e favoráveis. Por quê? Porque as obras que você faz hoje, você vai ter que conviver com ela durante um bom tempo. E se ela não for boa, você vai estar em mal companhia. Tem gente que reclama da vida, por quê? Porque lá no ano passado, há 2 anos, este ano mesmo no começo, fez uma decisão ruim, fez algo ruim e agora está tendo que conviver. Não é que a sua vida é ruim, que a companhia sua não é boa. Por quê? Porque são os seus feitos. Você quer ter uma vida feliz? Tenha boas coisas na sua vida, faça boas coisas. As pessoas que reclamam da vida, diz a Bíblia, queixa-se o homem dos próprios pecados. Toda pessoa que reclama da vida, ele está reclamando do que ele fez lá atrás. E aí reclama. Chega até a ser cômico. Não, é trágico. Porque a pessoa fica cega. Casou errado no primeiro, casa errado no segundo, e ainda tem coragem de reclamar, tem coragem de murmurar. Eu falo a verdade, eu sou uma pessoa muito, às vezes até rude. Como é que você vai reclamar de uma escolha que você fez? Só se for muito cara de pau. É ou não é? Você escolheu, meu irmão. Ninguém pôs um revólver na tua cabeça. Você escolheu. Acabou, morreu o assunto. Agora você tem que ter firmeza, determinação para peitar isso até o fim. Decidiu? Tá decidido. Até o final. Acabou, morreu o assunto. Morreu. Agora, posicionamento, ação favorável. Construa o que você quer para o amanhã. Construa. Satanás amarrou Israel. Quando Elias pergunta, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Quer dizer, manquitola, de um lado, do outro lado, de um lado, onde vai? Não vai chegar em lugar nenhum. As suas ações são construtivas? Você está construindo o que você quer viver amanhã? Você está construindo o que você quer desfrutar amanhã? Hein? É isso que você tem que entender. Se você não construir nada,
Você vai reclamar amanhã do que você vai ter. E quem vai ganhar com isso? Satanás. Porque Satanás trabalha contra a definição. O tema da mensagem é espíritos malignos contra a definição. Pessoas que são definidas têm visão lógica. Pessoas que são definidas têm decisão consciente. Têm posicionamento favorável e têm ação construtiva. São definidas. Elas sabem o que querem, para onde vão e o que vai ser o ano que vem para elas. Não vai ser uma incógnita. Ela sabe o que ela quer. Você é dono da sua vida, falando em âmbito humano? Ou não? Ou quem manda em você é a situação, quem manda em você é a circunstância? Como é que você vai entregar seu coração para Jesus se ele não é seu? Tem gente que fala, Senhor, eu vou te entregar meu coração. O Senhor fala, não, primeiro você tem que ser dono dele. Primeiro você tem que ser responsável por ele. Primeiro você tem que pensar, você tem que sentir, você tem que agir, você tem que ser você. Depois você entrega alguma coisa. Enquanto você não manda em você, você não tem nada para entregar. É tudo alugado, é tudo arrendado, é tudo de outros. Pessoas definidas sofrem menos. Por quê? Porque sabem o que fazem e o que querem e para onde vão. Elas não vivem assim aleatoriamente, como se a vida fosse um playground. Não. Tudo que ela faz é construtivo. Se ela está aqui, ela está construindo. Se ela está ali, ela está construindo. Se ela está acolá, ela está construindo. Enquanto todos estão divertindo, ela distrai, diverte e constrói. Por quê? Porque ela é produtiva. Você sabe qual foi a primeira bênção que Deus deu ao homem? E que Satanás tem roubado de muitos crentes? Ele diz, frutificai e multiplicai-vos. A bênção da produtividade. Ser definido para alcançar. Ser definido para fazer. Eu estou falando do quê? Ação construtiva. Faça coisas que construa. Você constrói sua imagem? Eu não estou nem aí com a minha imagem, pastora. Você tem que estar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos que ser testemunhas do Senhor. Hein? Você constrói amigos. Você constrói um ambiente bom, familiar. Você constrói uma boa companhia para si mesmo, internamente. Somos construtivos? Ou será que trabalhamos para definhar a nossa vida? Visão lógica. Decisão consciente. Posição, para mim, favorável. E ação construtiva. Eu vou te falar a verdade. Viver por viver não é vida. A vida tem que ter uma razão. Se Jesus tivesse apenas nos salvado para que não vivêssemos mais aqui, não construíssemos nada e não fôssemos testemunhas de nada, Ele teria nos arrebatado no dia do nosso batismo. Nós estamos aqui para construirmos uma igreja forte, para fazermos parte de um povo inabalável, de um povo de posicionamento que sabe o que quer e onde vai chegar. Medo? Quem é que tem medo? Quem não teve uma visão lógica. Quem é que tem medo? Quem não teve uma decisão consciente. Esse tem medo. Você consegue entender que o medo é um resultado de todo o equívoco disso aqui? Por isso que os crentes vivem com medo, vivem tímidos. Por quê? Porque sua visão é comprometida. Quando você tem uma visão lógica, meu irmão, não tem lugar para dúvida, não tem lugar para o medo, porque a sua visão não é uma dedução particular. Foi o Espírito Santo que escancarou, que abriu. Você enxergou o diabo, a ação dele, você, seus erros, você enxergou o plano de Deus, a palavra, pronto, está montado o esquema. E agora? E agora eu parto para quê? Para uma decisão consciente. Eu decido estar junto com quem? Comigo? Com Satanás ou com Deus? Com Deus, pronto. E aí o quê? E aí eu vou ter o quê? Um posicionamento favorável. E aí eu vou ter ações construtivas. O que você está construindo para o seu bem? O crente quer ter crescimento espiritual, quer ter a presença do Espírito Santo. Ele não vem no culto,
ele não ora, ele não lê a palavra, ele não constrói nada. Eu falo assim que a maioria dos crentes são abduzidos, loucos, gente lunática. Eles querem resultado sem construção. Eles acham que Deus é mágico. Eu falo, gente, eu falo a verdade. Ou só eu tenho a Bíblia, ou muita gente está lendo outra Bíblia. Tem certeza que a sua Bíblia é de João Ferreira de Almeida, traduzido? Porque não é possível. Não é possível. Um Deus que trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Um Deus que não precisava ter nos ensinado a ordem do trabalho, nos ensinou certinho, construir amizades confiáveis, construir uma vida de respeito. O que você valoriza é o que você vai construir. É ou não é? Você gosta de respeito? Então você vai construir uma vida de respeito. Você não liga para respeito? Ninguém vai te respeitar. É isso. Satanás quer que você seja sem definição. Se você tiver uma visão contaminada, toda vez que você for olhar para uma coisa, começa aí, né? Começa você querendo deduzir tudo e todos. Para de querer ficar de tudo você olha. Sua mente é tão doente que fica trabalhando. Olha para uma situação, você não tem outra coisa para pensar? Paulo diz, no que pensai? Pensai tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é louvor, tudo que tem virtude. Seja isso que ocupe a mente de vocês. Aí pensa bobeira, fala bobeira. Tem gente que abre a boca, dá medo de você escutar. Você sai perto dela com dor no maxilar. Por quê? Porque você fica assim. Nada aproveita. Você peneira, não aproveita nada. Nada. Não fala nada que seja alguma coisa congruente. Alguma coisa que tem fundamento. Tudo frivolidade. Aí você fala, meu Deus, se sai da boca, o que tem na cabeça dessa pessoa? O que tem na cabeça? Se isso que eu ouço, que dá para poder sair, já é ruim, você imagina o que tem lá dentro. Pelo amor de Deus, eu que não quero saber. Por quê? Porque nada é construtivo. Tudo é frivolidade. Seja construtivo, construa a sua vida. Construa a vida que você quer para você. Construa. Diga amém. Eu quero que você feche os seus olhos. Uma visão lógica. Sua visão vive contaminada. Vive assediada por emoções. Cuidado com a sua visão. Tudo começa na visão. Tudo começa quando você não consegue. Só o som do teclado, viu? Os irmãos podem orar, os demais irmãos. Eu queria levar você a orar e a pensar sobre a sua visão. A maneira que se tem de enxergar equivocadamente, de enxergar tudo de uma maneira equivocada, tudo de uma maneira torpe. O que você quer para amanhã, você tem que plantar hoje. O que você quer desfrutar amanhã, você tem que plantar hoje. Existem muitas pessoas que não gostam do plantio. Mas o plantio é necessário. Deus. Satanás tem colocado muita ótica equivocada no teu povo. Pessoas que pensam segundo o coração. Pessoas que enxergam segundo o que sentem. Oh Deus, quando estaremos crescidos o suficiente para que a nossa visão seja limpa e à altura da Tua palavra? Quando, Deus? Quando, Deus? Quando estaremos à altura da Tua palavra? Dai-nos uma ótica lógica, Senhor, racional. Dai-nos uma visão racional. Não permita que a nossa visão seja deturpada, que a nossa mente seja um local, Senhor, onde Satanás coloca coisas e nos faz acreditar naquilo. Não acredite no que você vê, não acredite no que você acha, no que você pensa. Ouça a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas têm cometido graves erros
agindo conforme a ótica. Não faça isso. Tenha uma visão lógica. Tenha uma decisão consciente. Saiba os riscos que você está correndo. Não permita margem de erros nas suas decisões. Tenham decisões acertadas, irmãos. Satanás, por meio de decisões indefinidas e erradas, tem levado uma grande multidão para a angústia, para a depressão, para os embaraços, para a ociosidade. Não decida para o seu dano. Não decida com nenhuma margem de erro. Se tem que analisar, continue analisando. Enquanto não for aprovado pelo Senhor, não decida. Ouça a voz do Espírito. Tenha posições acertadas. Posições favoráveis a você. Lute pela sua vida. Não fique à espera que alguém te ame. Não fique à espera que alguém te ajude. Não fique à espera que alguém faça algo por você. Faça você mesmo. Você entregou a sua vida para Jesus. Tenha um posicionamento favorável com respeito à sua vida. Quem sabe você reclama que alguém fez algo de ruim para você. Mas qual foi o bem que você fez? Será que você fez o bem de ignorar aquilo de ruim? Será que você fez o bem de não se contaminar? Todas as pessoas de sucesso na Escritura tinham esse gráfico. Visão lógica. Decisão consciente. Posicionamento favorável e ação construtiva. Todos eles. O Senhor está me ensinando e te ensinando as estratégias de Satanás. O que dá certo e o que dá errado. Escolhamos eu, escolhamos você, escolhamos nós. Escolhamos nós o que vamos fazer. Se vamos continuar enxergando segundo o que sentimos. Se vamos continuar decidindo segundo a nossa torpe visão. Se vamos continuar nos posicionando segundo a nossa teimosia. E vamos continuar agindo para a nossa destruição. Ou se vamos enxergar segundo a abertura e a luz do Espírito. Se vamos decidir conscientemente pela palavra. Se vamos posicionarmos para o nosso bem favorável. E se vamos ter ações construtivas. Deus, eu não quero viver por viver. Eu quero continuar construindo a minha história. O sucesso não é para todos. A luta é para todos. Todos lutam. Sejam para vencer ou para perder. Mas o sucesso é para aqueles que lutam, diz Paulo, adequadamente. Deus ensina-nos a lutar adequadamente. Todos lutam. Só vence quem luta adequadamente. Eu quero que você fique de pé. Põe a mão no seu coração. Nosso Deus é um Deus de respostas. E Ele responde ao que eu falo, Ele responde ao que eu faço. Que vida você quer ter? É você quem vai construir. Não pregamos um reino mágico. Pregamos um reino que fala de força, de construção, de trabalho. Trabalhe. E você terá respostas e resultado. Que a partir de hoje a sua vida não seja de blá blá blá. Que a partir de hoje a sua vida seja uma vida verdadeiramente bem vivida. Que você tenha visão lógica. Decisão consciente. Posição favorável. E ação construtiva. Diga, meu Deus, eis-me aqui. Eu ouço a tua palavra e ela elucida a minha mente. Eu preciso da tua palavra. Eu sei que Satanás anda ao meu derredor, brama para me tragar, mas a sabedoria me livra da queda, do embaraço. E eu te peço sabedoria para ter uma visão lógica, decisões conscientes,
posições favoráveis e ações construtivas. Levante sua mão direita para o alto, em nome de Jesus. Que o poder da palavra ministrado sobre a sua vida não seja mais um adendo, um souvenir para a sua alma, mas seja uma espada afiada de 2 gumes, que venha mudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém?